Olá, paz seja convosco. É com satisfação que dou as boas-vindas aos estudantes do curso de Teologia. Dando a continuidade, com a Pastoral Urbana. No vídeo anterior apresentei os temas para refletirem e apresento as respostas de cada tema. Tema 1. O papel da Igreja na vida espiritual das cidades. Pergunta: qual é o papel da Igreja na promoção da vida espiritual em contextos urbanos e como ela pode superar os desafios decorrentes do estilo de vida nas cidades? Resposta: a Igreja desempenha um papel fundamental na vida espiritual das cidades, proporcionando um espaço de comunhão, reflexão e adoração. Para superar os desafios da vida urbana, a Igreja deve se envolver ativamente na comunidade, identificando as necessidades dos moradores, promovendo a compaixão e fornecendo oportunidades para o encontro com Deus em meio à agitação da cidade. Tema 2. A espiritualidade nas metrópoles e o significado do tempo. Pergunta: como as pessoas podem manter uma vida espiritual significativa em meio às demandas de tempo, ao estresse e à agitação das grandes cidades? Resposta: manter uma vida espiritual significativa nas metrópoles requer adaptação e flexibilidade. As práticas espirituais não precisam ser tradicionais, podem incluir oração no transporte público, leitura da Bíblia durante o almoço e outros momentos de pausa. A Igreja também desempenha um papel crucial, proporcionando suporte espiritual e orientação para os moradores urbanos que enfrentam desafios específicos relacionados ao tempo e ao estilo de vida das cidades. Tema 3. Como a Igreja pode melhorar sua presença e atuação nas cidades brasileiras? Resposta: a Igreja pode aprimorar sua presença nas cidades brasileiras por meio de diversas ações. Em primeiro lugar, ela deve se adaptar às necessidades da comunidade, oferecendo ministérios que abordem problemas urbanos, como pobreza, violência e falta de moradia. Além disso, a Igreja pode estabelecer parcerias com organizações locais e governo para promover mudanças sociais significativas. Também é crucial que a Igreja promova uma mensagem inclusiva e de amor, que atraia membros para além das práticas religiosas tradicionais. Além disso, os líderes religiosos devem demonstrar engajamento e liderança nas questões urbanas, inspirando outros a fazer o mesmo. Tema 4. Como a Igreja pode superar as barreiras históricas que a afastaram da cidade e reconquistar seu papel de influência positiva na vida urbana? Resposta: superar as barreiras históricas que afastaram a Igreja da cidade requer uma mudança de mentalidade e ação por parte da liderança eclesiástica e dos fiéis. A Igreja deve se reafirmar como uma força positiva, não apenas espiritual, mas também social na vida urbana. Isso pode ser alcançado por meio de uma abordagem proativa na promoção da justiça social, participação em iniciativas de caridade e assistência social, e apoio a movimentos que buscam melhorias na cidade. Os líderes religiosos também devem enfatizar uma mensagem de amor, compreensão e aceitação em contraste com a hipocrisia. Além disso, é fundamental que a Igreja promova a educação e a conscientização entre seus membros para que eles se envolvam ativamente na cidade e contribuam para seu desenvolvimento e bem-estar. Tema 5. Impacto das redes sociais na saúde mental. Pergunta: como as redes sociais estão afetando a saúde mental das pessoas? Resposta: as redes sociais têm um impacto significativo na saúde mental. Por um lado, elas podem ser uma fonte de conexão social e apoio emocional. No entanto, o uso excessivo ou inadequado das redes sociais pode levar a problemas como ansiedade, depressão e isolamento. O acesso constante a uma realidade virtual idealizada, a pressão para manter uma imagem perfeita e a comparação com os outros são fatores que contribuem para esses problemas. Portanto, é crucial usar as redes sociais de forma equilibrada e consciente, priorizando o bem-estar mental. Pastoral Urbana. Capítulo 7. Um novo referencial para o pastorado, fundamentos do ministério pastoral. Neste slide, estamos introduzindo o tema central da nossa apresentação, que é a exploração dos fundamentos do ministério pastoral. É um prazer estar aqui hoje para discutir um tópico muito importante e relevante, os fundamentos do ministério pastoral. Nesta apresentação, exploraremos os princípios essenciais que guiam o trabalho dos pastores na comunidade cristã.
Vamos discutir cuidado, mobilização, formação, coordenação e como os ministros cristãos podem proclamar sua fé no contexto da cidade. Estamos explorando o significado e as características fundamentais do cuidado no contexto do ministério pastoral. Este é um conceito crucial que desempenha um papel central na orientação do trabalho dos pastores na comunidade cristã. Aqui estão os principais pontos a serem enfatizados ao apresentar este slide. O significado do cuidado. Cuidar é a expressão da ação de Deus em relação à sua criação. Isso significa que, como pastores e ministros, nosso cuidado é um reflexo do cuidado divino. Características fundamentais do cuidado divino. Existem 3 aspectos essenciais que definem o cuidado de Deus. Valorizar. Amar. Deus valoriza e ama a sua criação incondicionalmente. Isso significa que nosso cuidado deve ser baseado no amor, semelhante ao amor que Deus tem por nós e sua criação. Lembrar-se, Deus não esquece de sua criação, Ele mantém um cuidado amoroso constante. Como pastores, devemos lembrar daqueles que servimos, reconhecendo que eles são beneficiários do nosso cuidado amoroso. Reunificação sob Deus. O cuidado divino busca reunificar a criação sob o Criador da vida. Isso destaca a importância de manter a comunidade unida em torno de Deus e seus princípios. Neste slide, estamos discutindo o conceito de mobilização e como ele está relacionado à obra libertadora de Deus. A mobilização desempenha um papel crucial no ministério pastoral, pois envolve motivar as pessoas a saírem de suas zonas de conforto, ansiedade e autocentramento, e direcioná-las em direção à comunhão com Deus, ao serviço à comunidade e ao mundo, bem como à vida em solidariedade. Aqui estão os principais pontos a serem destacados ao apresentar este slide. Definição de mobilização. Mobilizar significa motivar e inspirar as pessoas a agirem, a saírem de sua inércia e a se envolverem em ações que promovam o bem-estar espiritual e social. No contexto do ministério pastoral, isso implica despertar a comunidade para a sua vocação divina e chamado à vida de liberdade e serviço. Mobilização como obra libertadora de Deus. A mobilização reflete a obra libertadora de Deus, que é central para a fé cristã. Assim como em Colossenses 1:13, onde é dito que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, o papel dos pastores é motivar as pessoas a viverem essa liberdade em Cristo. Neste ponto, estamos explorando o conceito de mobilização no contexto do ministério pastoral. Mobilizar significa motivar as pessoas a saírem de suas zonas de conforto e a se envolverem em ações que promovam a comunhão com Deus, o serviço à comunidade e a vida em solidariedade. Essa mobilização reflete a obra libertadora de Deus, que nos libertou das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, conforme mencionado em Colossenses 1:13. Destaco como a mobilização é fundamental para o ministério pastoral e como os pastores desempenham um papel vital ao motivar suas comunidades a se envolverem em ações que reflitam a obra libertadora de Deus. Neste slide, estamos discutindo o conceito de mobilização e como ele está relacionado à obra libertadora de Deus. A mobilização desempenha um papel crucial no ministério pastoral, pois envolve motivar as pessoas a saírem de suas zonas de conforto, ansiedade e autocentramento, e direcioná-las em direção à comunhão com Deus, ao serviço à comunidade e ao mundo, bem como à vida em solidariedade. Aqui estão os principais pontos a serem destacados ao apresentar este slide. Definição de mobilização. Mobilizar significa motivar e inspirar as pessoas a agirem, a saírem de sua inércia e a se envolverem em ações que promovam o bem-estar espiritual e social. No contexto do ministério pastoral, isso implica despertar a comunidade para a sua vocação divina e chamado à vida de liberdade e serviço. Mobilização como obra libertadora de Deus. A mobilização reflete a obra libertadora de Deus, que é central para a fé cristã. Assim como em Colossenses 1:13, onde é dito que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, o papel dos pastores é motivar as pessoas a viverem essa liberdade em Cristo. Neste ponto, estamos explorando o conceito de mobilização no contexto do ministério pastoral.
Mobilizar significa motivar as pessoas a saírem de suas zonas de conforto e a se envolverem em ações que promovam a comunhão com Deus, o serviço à comunidade e a vida em solidariedade. Essa mobilização reflete a obra libertadora de Deus, que nos libertou das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, conforme mencionado em Colossenses 1:13. Destaco como a mobilização é fundamental para o ministério pastoral e como os pastores desempenham um papel vital ao motivar suas comunidades a se envolverem em ações que reflitam a obra libertadora de Deus. Neste slide, estamos explorando como os pastores podem motivar e mobilizar a comunidade. Esse é um aspecto fundamental do ministério pastoral, e envolve ser um canal para a vocação divina, chamando as pessoas a viverem uma vida de liberdade e serviço em Deus. Vamos destacar os principais pontos a serem abordados ao apresentar este slide. Sendo porta-vozes da vocação divina. Pastores desempenham um papel crucial ao serem porta-vozes da vocação divina. Isso significa que eles compartilham e comunicam a chamada de Deus à comunhão, à liberdade e ao serviço. Eles ajudam a comunidade a entender que a vocação não está limitada ao trabalho ou ocupação, mas é a resposta que damos, com todo o nosso ser, ao chamamento de Deus. A vocação abrange todos os aspectos de nossas vidas, desde o lazer, relacionamentos, trabalho, vida pessoal até a vida pública. Motivando pessoas para a vida vocacionada. A motivação é uma parte essencial de mobilizar a comunidade. Os pastores podem motivar as pessoas de várias maneiras. Através do exemplo de vida, inspirando os outros com seu próprio estilo de vida, demonstrando os princípios da vocação divina, conforme 1 Tessalonicenses 2:12 e 1 Coríntios 4:1-15. Através do discurso, a comunicação é uma ferramenta importante na motivação. Os pastores podem usar a linguagem e a narrativa para transmitir mensagens que motivam a comunidade a abraçar sua vocação. Ao apresentar este slide, você pode dizer algo como: neste slide, estamos abordando como os pastores podem mobilizar a comunidade. Isso envolve ser porta-vozes da vocação divina, chamando as pessoas a viverem uma vida de liberdade e serviço em Deus. A vocação é uma parte integral de nossas vidas, abrangendo todos os aspectos, desde nosso lazer até nossos relacionamentos e trabalho. Os pastores também desempenham um papel fundamental ao motivar as pessoas a abraçarem essa vocação, seja através de seu exemplo de vida ou por meio de comunicação eficaz. Destaco a importância de pastores serem líderes inspiradores e comunicadores eficazes ao motivar a comunidade a viver uma vida vocacionada em Deus. Neste slide, estamos explorando a formação da identidade do povo de Deus e como essa identidade está em constante renovação, mantendo uma relação significativa com Jesus. É um tópico crucial para o ministério pastoral, pois envolve orientar a comunidade sobre como construir e reafirmar sua identidade em um mundo pós-moderno, onde as identidades são frequentemente vistas como fluidas e em constante transformação. Aqui estão os principais pontos a serem destacados ao apresentar este slide. Identidade do povo de Deus. A identidade do povo de Deus não é fixa, essencial ou permanente, especialmente em uma sociedade pós-moderna, onde as identidades são influenciadas pelas representações culturais. Nesse contexto, formar a identidade do povo de Deus torna-se uma aventura comunitário-teológica. Os pastores desempenham um papel vital na orientação da comunidade nessa jornada de construção da identidade. Renovação constante em semelhança a Jesus. A renovação da identidade do povo de Deus é uma busca contínua por se assemelhar a Jesus Cristo, um modelo humano, contextual e universal. Isso está fundamentado em passagens bíblicas como Romanos 12:1-3 e Efésios 4:17-24, que incentivam os cristãos a serem transformados pela renovação de suas mentes. Em resumo, estamos abordando a formação da identidade do povo de Deus. Em um mundo pós-moderno, onde as identidades são frequentemente vistas como fluidas, a identidade do povo de Deus não é fixa nem permanente. Formar essa identidade é uma aventura comunitário-teológica, e os pastores desempenham um papel fundamental nesse processo. Buscamos constantemente nos assemelhar a Jesus Cristo, um modelo humano, contextual e universal,
conforme instruções bíblicas em Romanos 12.1 ao 3 e Efésios 4.17 ao 24. Enfatizo que a formação da identidade do povo de Deus é uma jornada contínua e que os pastores têm a responsabilidade de guiar a comunidade nessa busca. Neste slide, estamos discutindo o conceito de discernimento espiritual e sua importância na vida da comunidade. É um tema fundamental para o ministério pastoral, pois envolve a capacidade de a comunidade cristã avaliar e compreender a vontade de Deus em suas ações e decisões. Aqui estão os principais pontos a serem destacados ao apresentar este slide. Definição de discernimento espiritual. Discernimento espiritual é uma habilidade crítica que os cristãos, iluminados pelo Espírito Santo, usam para buscar autenticidade e verdade na vivência da vontade de Deus. É um processo pelo qual a comunidade avalia situações, escolhas e direções à luz dos princípios e valores cristãos, garantindo que suas ações estejam alinhadas com a vontade divina. Importância do discernimento espiritual. O discernimento espiritual desempenha um papel vital na vida da comunidade cristã. Ajuda a evitar decisões precipitadas, a discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, a avaliar a autenticidade das ações e a buscar a orientação de Deus em momentos de desafio. Base bíblica. O discernimento espiritual tem sua base nas Escrituras, como evidenciado nas passagens bíblicas, como Efésios 5.8 ao 10 e Romanos 12.1 e 2. Essas passagens incentivam os cristãos a viverem uma vida iluminada pela luz de Cristo e a serem transformados pela renovação de suas mentes. Resumindo, exploramos o tema do discernimento espiritual do povo de Deus. Discernimento espiritual é a capacidade crítica que os cristãos têm, guiados pelo Espírito Santo, para buscar a autenticidade e a verdade na vivência da vontade de Deus. É essencial na vida da comunidade, pois nos ajuda a tomar decisões alinhadas com os princípios cristãos e a evitar escolhas precipitadas. Encontramos base bíblica para isso em passagens como Efésios 5.8 ao 10 e Romanos 12.1 e 2, que nos encorajam a viver à luz de Cristo e ser transformados pela renovação de nossas mentes. Enfatizo a importância do discernimento espiritual como uma ferramenta valiosa para a comunidade cristã na busca pela vontade de Deus em suas ações e decisões. Neste slide, estamos enfatizando a missão do povo de Deus e sua responsabilidade de cuidar do mundo de Deus. É importante destacar que a missão não se limita apenas à comunidade cristã, mas abrange o propósito mais amplo de responder à ação de Deus em benefício de sua criação. Aqui estão os principais pontos a serem destacados ao apresentar este slide. Missão como resposta à ação de Deus. A missão do povo de Deus é vista como uma resposta à ação de Deus na história e em benefício de sua criação. Deus está ativamente envolvido em redimir, restaurar e cuidar do mundo que Ele criou, e a missão da comunidade cristã é fazer parte desse trabalho. Cuidar do mundo de Deus. Um dos principais aspectos dessa missão é o cuidado com o mundo criado por Deus. Isso envolve a responsabilidade de preservar a natureza, promover a justiça social, lutar contra a exploração e agir em prol do bem-estar de toda a criação. Dimensão global. A missão do povo de Deus não se limita apenas às preocupações internas da comunidade, mas tem uma dimensão global. Envolve a promoção de valores cristãos, como amor, compaixão e justiça, em um mundo que muitas vezes enfrenta desafios complexos. Ao apresentar este slide, você pode dizer algo como: neste slide, destacamos a missão do povo de Deus, que é, essencialmente, uma resposta à ação de Deus em benefício de sua criação. Isso envolve o cuidado com o mundo de Deus, abrangendo a responsabilidade de preservar a natureza, promover a justiça social e trabalhar pelo bem-estar de toda a criação. Essa missão não tem fronteiras, é global e abraça os valores cristãos de amor, compaixão e justiça em um mundo repleto de desafios. Enfatizo a natureza ampla e significativa da missão do povo de Deus, que vai além das atividades religiosas e busca a transformação positiva do mundo em que vivemos. Neste slide, enfatizamos a importância da coordenação na comunidade vocacionada. A coordenação desempenha um papel crucial no seguimento de Jesus no contexto e na construção da identidade da pessoa em liberdade e serviço.
Aqui estão os principais pontos a serem destacados ao apresentar este slide. Coordenação na construção da identidade. A coordenação desempenha um papel fundamental na formação da identidade da pessoa e da comunidade. Ela ajuda a direcionar e alinhar os esforços de todos os membros em direção aos princípios e valores que a comunidade representa. Justa cooperação e contribuição ministerial. Na comunidade vocacionada, é essencial garantir uma justa cooperação entre todos os membros. Isso envolve abrir espaços para a contribuição ministerial de cada pessoa, reconhecendo que todos têm um papel importante a desempenhar. Arbitragem de conflitos e equidade. A coordenação também desempenha um papel na resolução de conflitos na comunidade. Garante que os conflitos sejam tratados de maneira comunicativa e justa, evitando que ninguém seja prejudicado pelo excesso ou pela falta de operação ministerial. Lei administrativa política. Como uma comunidade de pessoas vocacionadas, o lema administrativo político é o máximo de coordenação possível, com o mínimo de subordinação necessária. Isso reflete a busca de equilíbrio entre a coordenação eficaz e a preservação da autonomia e liberdade de cada membro. Ao apresentar este slide, você pode dizer algo como: neste slide, ressaltamos a importância da coordenação na comunidade vocacionada. A coordenação desempenha um papel central na construção da identidade da pessoa e da comunidade, na promoção da justa cooperação e contribuição ministerial de todos os membros, bem como na arbitragem de conflitos de forma equitativa. Na nova comunidade de pessoas vocacionadas, nosso lema administrativo-político é o máximo de coordenação possível, com o mínimo de subordinação necessária, buscando o equilíbrio entre coordenação eficaz e liberdade individual. Destaco a importância de uma coordenação eficaz, mas também da preservação da autonomia e liberdade de cada membro na comunidade vocacionada. Este slide oferece diretrizes essenciais para os ministros cristãos à medida que proclamam sua fé em um contexto urbano. Aqui estão os principais pontos a serem destacados ao apresentar este slide. Enfrentar o pluralismo religioso. Nas cidades, encontramos uma grande diversidade de crenças e religiões. Os ministros devem estar preparados para enfrentar o pluralismo religioso, mantendo respeito pelas diferentes tradições espirituais. A experiência religiosa deve ser autêntica e inspiradora. ênfase na formação pastoral. O ensino teológico é fundamental, mas por si só não é suficiente. Os pastores devem reconhecer que a formação pastoral envolve um processo contínuo que vai além da educação acadêmica. Acompanhamento e experiência prática são igualmente vitais. Centralidade da Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve ser o centro da formação ministerial. Os ministros devem ser ministros da Palavra que sabem analisar, entender e expor a Palavra de Deus. Eles não devem recuar perante o conselho de Deus, mas abraçar a orientação bíblica. A administração sábia de recursos acadêmicos. É importante gerenciar os recursos acadêmicos de maneira eficaz. Isso inclui participar de atividades que contribuam para a formação pastoral, capacidade de diferenciar propostas acadêmicas e estar aberto para ouvir diferentes perspectivas. Revisão e atualização contínua. A formação pastoral deve ser dinâmica. Os ministros devem constantemente revisar e atualizar os conteúdos pastorais, eliminando discursos obsoletos e introduzindo novas posturas pastorais que respondam à realidade da igreja contemporânea. Desenvolvimento de capacitação pastoral. É crucial criar um processo sistemático de capacitação pastoral que integre teoria e prática. Os pastores precisam ser críticos, reflexivos e orientados para enfrentar os desafios ministeriais e formular propostas eficazes para a geração atual. A formação contínua. Finalmente, é importante enfatizar que a formação de um pastor não termina após 3 ou 4 anos de seminário, ela continua por toda a vida. Os ministros devem estar comprometidos com a aprendizagem contínua e o aprimoramento constante de suas habilidades e conhecimentos. Ao apresentar este slide, você pode dizer algo como: neste slide, discutimos diretrizes fundamentais para os ministros cristãos proclamarem sua fé em um contexto urbano desafiador.
O pluralismo religioso é uma realidade nas cidades, e os ministros devem estar preparados para enfrentá-lo com respeito e autenticidade. Além disso, destacamos a importância da formação pastoral contínua, da centralidade da Palavra de Deus e da necessidade de uma abordagem dinâmica na revisão e atualização de conteúdos. Os ministros devem ser críticos, reflexivos e comprometidos com a formação contínua ao longo de suas vidas. Este slide incita uma discussão sobre o papel da pastoral evangélica em abordar questões de violência e opressão na sociedade, inspirando-se na célebre citação de Martin Luther King Jr. sobre o silêncio dos bondosos. Aqui estão os pontos principais a serem enfatizados ao apresentar este slide. A responsabilidade da pastoral evangélica. A pastoral evangélica desempenha um papel fundamental na cidade, enfrentando questões sociais desafiadoras, como a violência e a opressão. Isso decorre do compromisso cristão com a justiça e o amor ao próximo. A realidade da violência na sociedade. Este slide menciona um exemplo da realidade da violência na cidade, enfatizando que a violência é uma ameaça constante para muitos cidadãos. O dado relevante é que o Brasil enfrenta altas taxas de homicídios, o que exige ação e liderança das igrejas. O silêncio dos bondosos. A citação de Martin Luther King Jr., nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos quanto o estarrecedor silêncio dos bondosos, destaca a necessidade de líderes religiosos e cristãos não se calarem diante da injustiça. Os pastores e líderes da igreja têm a responsabilidade de falar e agir em nome dos menos favorecidos. Em resumo, exploramos a responsabilidade da pastoral evangélica no contexto da cidade, destacando questões críticas como a violência e a opressão que afetam muitos cidadãos. A citação impactante de Martin Luther King Jr. nos lembra da importância de não permanecermos em silêncio diante da injustiça. A pastoral evangélica desempenha um papel fundamental em inspirar ações que buscam justiça e amor ao próximo. Este slide descreve um cenário alarmante de violência no Brasil para criar conscientização sobre a situação que muitas pessoas enfrentam em seu cotidiano. Aqui estão os principais pontos a serem destacados ao apresentar este slide. Descrição de um evento violento. O slide inicia com uma descrição vívida de um evento violento que ocorre em um cenário urbano comum. Ele pinta um quadro vívido e chocante da violência cotidiana enfrentada por cidadãos, onde uma mulher é assaltada à luz do dia em um semáforo. Estatísticas de violência no Brasil. O slide menciona que o Brasil tem altas taxas de violência e criminalidade. Especificamente, é destacado que o Brasil é o quinto país mais violento do mundo, com um número significativo de homicídios. Relevância da informação. Este slide tem como objetivo destacar a realidade da violência no Brasil para demonstrar a necessidade de ações e liderança das igrejas e líderes religiosos na busca de soluções para questões de segurança e justiça na sociedade. Ao apresentar este slide, você pode dizer algo como: neste slide, somos confrontados com a realidade chocante da violência no Brasil, com uma descrição vívida de um evento violento ocorrendo em um cenário cotidiano. É importante notar que o Brasil enfrenta altas taxas de homicídios e violência. Estas estatísticas destacam a urgência de liderança e ações que visem a segurança e justiça, e a necessidade de as igrejas e líderes religiosos desempenharem um papel significativo na abordagem dessas questões. Este slide aborda a ideia de como a violência se tornou comum e banalizada na sociedade. Aqui estão os principais pontos a serem destacados ao apresentar este slide. Descrição da banalização. O slide começa descrevendo como o crime e a violência se tornaram comuns, em certo sentido, corriqueiros na sociedade. Ele enfatiza a presença de marginais altamente armados contra uma força policial limitada e mal preparada, resultando em um ambiente de insegurança. Medidas de segurança pessoal. O slide menciona as medidas que as pessoas adotaram para se proteger, como a transformação de suas residências em fortalezas com segurança reforçada, incluindo cercas elétricas, alarmes sofisticados e cães de guarda. A criminalidade como um problema generalizado. É destacado que crimes como sequestros, roubos, assassinatos,
estupros e assaltos a residências se tornaram eventos banais. As ações criminosas se proliferaram a tal ponto que a segurança pública não consegue combater eficazmente essa onda de criminalidade. O crescente nível de insegurança. O slide enfatiza que a sociedade brasileira está enfrentando um nível sem precedentes de insegurança e criminalidade. Ao apresentar este slide, você pode dizer algo como: neste slide, discutimos a banalização da violência na sociedade. Crime e violência se tornaram tão comuns que as pessoas se veem forçadas a tomar medidas extremas para proteger suas casas e propriedades. Infelizmente, crimes como sequestros, roubos, assassinatos e estupros se tornaram eventos banais, criando um ambiente de insegurança generalizada que desafia a aplicação eficaz da lei. Este slide discute as responsabilidades da pastoral evangélica em relação à violência na sociedade. Aqui estão os principais pontos a serem destacados ao apresentar este slide. Contexto da violência. O slide começa reconhecendo a realidade da violência na sociedade, com crimes como roubo, sequestro e morte. Também destaca que os cristãos não estão imunes a essas situações. Causas sociais. É mencionado que a maioria dos problemas sociais, incluindo a violência, tem raízes nas políticas opressoras e escravizadoras impostas por governos que não priorizam o bem-estar das pessoas e de suas famílias. Papel da pastoral evangélica. O slide enfatiza que os cristãos não devem fechar os olhos para essas situações nem depender exclusivamente de soluções políticas. É sugerido que a pastoral evangélica deve desempenhar um papel ativo no enfrentamento da violência. Ao apresentar este slide, você pode dizer algo como: neste slide, discutimos o importante papel da pastoral evangélica no enfrentamento da violência na sociedade. Reconhecemos que a violência é uma realidade que afeta a todos, e que a maioria dos problemas sociais tem raízes em políticas opressoras. Como cristãos, não podemos ignorar essa situação nem depender exclusivamente de soluções políticas. A pastoral evangélica desempenha um papel fundamental ao lidar com as consequências da violência e buscar maneiras de promover a paz e a justiça. Enfatizo a importância do engajamento da comunidade religiosa na resolução de problemas sociais complexos, como a violência. Neste slide estamos explorando a natureza da tarefa pastoral, que vai além da dimensão teológica, e também tem implicações políticas. Nossa discussão aborda a importância de modelos pastorais autênticos e relevantes para os desafios da sociedade contemporânea. Natureza política da pastoral. A pastoral não é apenas uma questão teológica, ela tem uma dimensão política. No contexto de Israel, os profetas desempenhavam um papel fundamental na liderança do povo, e essa liderança era essencialmente política. Os profetas não eram condenados por serem políticos, mas sim por falharem em cumprir esse papel. Diferença entre política e politicagem. Destacamos a diferença entre política legítima e politicagem. Estamos falando de ações que buscam articular projetos relacionados à espiritualidade, educação, integração familiar, lazer, trabalho, saúde, segurança e outros aspectos necessários à comunidade, em contraste com manobras políticas egoístas. Modelos pastorais contemporâneos únicos. Reconhecemos que muitos modelos pastorais contemporâneos são únicos e não podem ser facilmente replicados. Muitos líderes carismáticos têm dons naturais e personalidades singulares que não podem ser embalados e entregues. Pastoral genuína e cotidiana. Enfatizamos a importância de uma pastoral autêntica construída a partir do serviço cristão e da comunhão com Deus. No cotidiano da vida, todos podem aprender e crescer, e a pastoral deve refletir essa autenticidade. A influência social de diferentes figuras. Observamos que em muitos contextos, líderes sindicais, líderes revolucionários, gerentes financeiros e outras figuras da sociedade exercem uma influência social mais objetiva e constante do que os pastores. Isso nos desafia a tornar a pastoral mais relevante na comunidade. Atividades pastorais relevantes. Discutimos algumas atividades pastorais que podem fazer a diferença na comunidade, como a participação em associações de moradores, programas de apoio a idosos,
orientação vocacional para jovens e distribuição de literatura. Essas ações demonstram a importância de estar envolvido na vida da comunidade. Desafio de não ceder à modernidade. Alertamos sobre o desafio de não se deixar seduzir pelos encantos da modernidade, que muitas vezes promovem modelos autoritários. Ressaltamos que a religião pode ser usada para fins egoístas, e os pastores devem agir com integridade. Referenciais como João Wesley. Propomos o exemplo de João Wesley, um líder do século XVIII que usou sua fé para confrontar principados e potestades da economia, política e religião. Ele defendeu o poder do Evangelho para libertar as pessoas da opressão e da escravidão. Este é um modelo pastoral a ser seguido: interagir na sociedade, obedecendo às ordenanças de Deus, para fazer diferença e apresentar um Evangelho orientador, libertador e gerador de esperança. Este slide destaca a importância de uma pastoral relevante e autêntica, que esteja alinhada com as necessidades da comunidade e que atue de forma ética e política, seguindo o exemplo de líderes inspiradores como João Wesley. Neste slide, continuamos aprofundando a discussão sobre a importância de ações pastorais relevantes e contextualizadas, como discutido no texto anterior. Neste slide, iremos apresentar exemplos específicos de atividades pastorais que têm o potencial de fazer uma diferença significativa na comunidade. Aqui estão alguns pontos-chave que você pode usar ao apresentar este slide. Exemplos de atividades pastorais impactantes. Participar da Associação de Moradores do Bairro. Este é um exemplo de envolvimento direto na comunidade. Os pastores podem participar ativamente de associações de moradores para entender as necessidades locais e colaborar em projetos comunitários. Programas de atendimento aos idosos. Os idosos muitas vezes necessitam de apoio, companhia e serviços específicos. Os pastores podem liderar programas de assistência, visitando os idosos, organizando eventos e proporcionando cuidado espiritual. Orientação vocacional para jovens. Os jovens frequentemente enfrentam decisões cruciais sobre sua educação e carreira. Os pastores podem oferecer orientação e apoio espiritual, ajudando-os a tomar decisões informadas. Distribuição de literatura. Fornecer livros, folhetos e recursos relacionados à fé e valores pode ser uma forma eficaz de difundir mensagens positivas e educativas na comunidade. Impacto e resultados. As atividades pastorais que discutimos têm um impacto significativo na comunidade, promovendo diversos aspectos essenciais para o bem-estar e a evolução espiritual das pessoas. Integração familiar. Ao participar ativamente de associações de moradores e oferecer apoio aos idosos, os pastores ajudam a fortalecer os laços familiares. A presença e o suporte espiritual podem contribuir para um ambiente doméstico mais saudável e coeso. Bem-estar comunitário. As ações pastorais, como orientação vocacional para jovens e distribuição de literatura, têm o potencial de melhorar a qualidade de vida na comunidade. Isso se traduz em um maior bem-estar para todos os residentes. Crescimento espiritual. A comunhão com Deus, que é o cerne da pastoral, é promovida por meio do serviço cristão ativo. As visitas aos moradores carentes, por exemplo, não apenas ajudam aqueles em necessidade, mas também nutrem o crescimento espiritual daqueles que oferecem ajuda e suporte. Educação e conhecimento. A distribuição de literatura e a orientação vocacional para jovens são ferramentas poderosas para promover a educação e o conhecimento. Essas atividades ajudam a capacitar a comunidade a tomar decisões informadas e a se desenvolver intelectualmente. Chamada à ação. A mensagem que desejamos transmitir é que essas atividades não são tarefas comuns, mas sim uma parte vital de uma abordagem pastoral autêntica e inspirada pelos valores cristãos. Convidamos todos na comunidade a se envolverem e colaborarem para criar um ambiente mais saudável e solidário. Aqui estão algumas maneiras de fazer a diferença. Junte-se a nós nas associações de moradores do bairro para entender melhor as necessidades locais e trabalhar juntos para atender a essas necessidades. Ofereça seu tempo para programas de atendimento aos idosos e compartilhe sua sabedoria e compaixão com os mais velhos.
Colabore conosco na orientação vocacional para jovens, ajudando-os a tomar decisões educacionais e de carreira bem informadas. Participe da distribuição de literatura, tornando recursos valiosos mais acessíveis para todos na comunidade. Lembre-se de que, como uma comunidade inspirada por valores cristãos, nosso objetivo é fazer uma diferença real na vida das pessoas, promovendo a integração familiar, o bem-estar, o crescimento espiritual e a educação. Juntos, podemos criar um ambiente mais acolhedor, solidário e saudável para todos. Resumo dos principais pontos abordados no capítulo. No capítulo 7 do livro Pastoral Urbana, os autores discutem os fundamentos do ministério pastoral, enfocando os seguintes pontos. 1. Cuidado. O cuidado pastoral é visto como uma expressão da ação de Deus, que valoriza a criação, lembra-se dela como beneficiária de seu cuidado amoroso e busca reunificá-la sob Deus. 2. Mobilização. Mobilizar a comunidade é motivar as pessoas a saírem de suas zonas de conforto, se envolverem na comunhão com Deus e com o próximo, servirem à comunidade e ao mundo, e viverem em solidariedade. Os pastores são instados a serem porta-vozes da vocação divina. 3. Formação. Formar a identidade do povo de Deus é uma aventura em constante mudança, à medida que os indivíduos são renovados por Deus em semelhança a Jesus Cristo. Discernimento espiritual e missão também são enfatizados. 4. Coordenação. Coordenação eficaz é crucial para a construção da identidade da comunidade e a cooperação de todos. O lema é o máximo de coordenação possível, com o mínimo de subordinação necessária. 5. Proclamação da fé na cidade. Os ministros são incentivados a enfrentar o pluralismo religioso, a serem acompanhados por outros, a redefinir a discussão teológica e a manter a palavra de Deus como foco da preparação ministerial. 6. Ações pastorais na cidade. O texto aborda a crescente violência na sociedade e destaca a necessidade de ação pastoral política e social. Os pastores são desafiados a articular projetos que abordem questões como espiritualidade, educação, integração familiar, lazer, trabalho, saúde e segurança. 7. Tarefas e modelos pastorais. Os autores enfatizam a importância da autenticidade e da ação prática na pastoral. Participar em associações locais, desenvolver programas de apoio comunitário e interagir na sociedade são apresentados como formas eficazes de influenciar positivamente a comunidade. Conclusão. O desafio para os pastores é evitar ceder aos encantos da modernidade que muitas vezes perpetuam modelos opressores. Em vez disso, eles devem seguir modelos inspiradores, como o de John Wesley, que se envolveu na sociedade e proclamou um evangelho orientador e libertador. Agora, apresento os temas para os alunos refletirem. Tema discursivo 1. O papel do pastor na mobilização da comunidade. Tema discursivo 2. Identidade do povo de Deus e discernimento espiritual. Tema discursivo 3. Abordagem da violência na sociedade. Tema discursivo 4. Modelos pastorais relevantes na sociedade contemporânea. Neste slide apresento a resposta dos temas discursivos, devido ao fato de que este é o último vídeo da Pastoral Urbana. Apresento as respostas dos temas. Tema discursivo 1. O papel do pastor na mobilização da comunidade. Resposta. O pastor desempenha um papel fundamental na mobilização da comunidade, sendo um porta-voz da vocação divina à vida de liberdade e serviço. Sua responsabilidade é motivar as pessoas a saírem de suas zonas de conforto, a se envolverem na comunhão com Deus e com o próximo, a servirem à comunidade e ao mundo, e a viverem em solidariedade. Isso é evidenciado na seção Mobilização do texto, onde é enfatizada a importância do pastor como motivador da vida vocacionada. Tema discursivo 2. Identidade do povo de Deus e discernimento espiritual. Resposta. A identidade do povo de Deus é caracterizada como algo em constante transformação, em que os indivíduos são renovados por Deus em semelhança a Jesus Cristo. O discernimento espiritual desempenha um papel crucial, permitindo que os membros da comunidade compreendam a vontade de Deus e vivam autenticamente. Isso é explorado na seção Identidade do povo de Deus e Discernimento do povo de Deus do texto. Tema discursivo 3. Abordagem da violência na sociedade.
Resposta. O texto discute a crescente violência na sociedade brasileira e destaca a responsabilidade da pastoral evangélica em enfrentar essa questão. A violência é apresentada como um problema resultante de políticas opressoras e de um governo que não zela pelo bem-estar das famílias e indivíduos. Os autores do texto enfatizam a necessidade de ação pastoral, política e social, e a importância de não fechar os olhos para essas questões. Essa discussão está na seção O Dia a Dia com a Violência do texto. Tema discursivo 4. Modelos pastorais relevantes na sociedade contemporânea. Resposta. O texto destaca a importância de modelos pastorais que sejam relevantes e contextualizados na sociedade contemporânea. Os autores argumentam que os modelos pastorais tradicionais não são suficientes e que os pastores devem interagir na sociedade de maneira autêntica, articulando projetos que abordem questões como espiritualidade, educação, integração familiar, lazer, trabalho, saúde e segurança. Eles enfatizam a necessidade de pastores que façam a diferença na comunidade em que estão inseridos. Essa discussão está na seção Tarefas e Modelos Pastorais Relevantes e Contextualizados do texto. E com isso, finalizamos a Pastoral Urbana. E é com grande satisfação que gostaria de expressar meus sinceros parabéns e gratidão. Fomos profundamente enriquecidos por sua participação nesta disciplina. A maneira como você se envolveu, participou ativamente e demonstrou comprometimento no estudo dos problemas e desafios que a Igreja contemporânea e seu ministério enfrentam é verdadeiramente inspiradora. Sua dedicação permitiu uma compreensão mais profunda e ampla dessas questões, e estou certo de que isso será de grande valor em sua jornada ministerial. Que o Senhor possa usar todas as informações e insights que você adquiriu para abençoá-lo ricamente, capacitando-o a se destacar como um líder valioso no reino de Deus e na história da Igreja. Seu comprometimento e paixão são recursos inestimáveis. Querido aluno, continue a fazer a diferença, seja uma luz brilhante e inspiradora para aqueles ao seu redor, e saiba que estamos ansiosos para ver o impacto positivo que você causará no mundo. Muito obrigado e que Deus o abençoe ricamente em sua jornada. Com sincera gratidão.